Olá, aluno e aluna Foyer. Chegamos ao final das nossas aulas de metodologia de pesquisa na enfermagem. Vou fazer aqui uma aula de reforço, né? Com os principais pontos, né, que eu entendo que são importantes, né, dentro de uma pesquisa, né? Então, nas aulas anteriores nós falamos muito sobre esse tipo de pesquisa, né, de pesquisas qualitativa, quantitativa. Então é muito importante, né, vocês definirem que tipo de pesquisa você vai fazer, né, para esse trabalho. Como já comentado, né, então a pesquisa qualitativa ela reúne informações, né. Aqui se coleta entrevista, opiniões, né? Então você vai atrás dessa informação, né? Fala com pessoas e aí você não trabalha nenhum tipo de número, né? Então você não precisa fazer cálculo, não precisa ter dado estatístico. Então quando fala que o objetivo é compreender, né, os fenômenos através de dados narrativos. Então, por exemplo, entrevistando uma pessoa, você tendo um material, né, sobre aquele tema, né, que você, né, quer desenvolver a sua pesquisa, ou através de alguma experiência que você já teve ou alguém da família teve, né? Então a pesquisa qualitativa é uma pesquisa mais fácil de ser realizada porque são informações que você vai estar coletando. Bom, é diferente da pesquisa quantitativa, né? Então a pesquisa quantitativa, né, como eu já comentei nas aulas anteriores, né, já falei, é uma pesquisa que envolve dados numéricos, né, informações. Então eu vou ter que, por exemplo, saber quantas pessoas têm aquela dificuldade ou quantas pessoas têm aquela determinada doença. E aí eu vou precisar saber, né, a faixa etária, vou precisar fazer, por exemplo, cálculos de quantas vezes aquilo já aconteceu. Vou precisar fazer, por exemplo, cálculo de quanto isso custa, né, o quanto isso já custou para os órgãos aí de governo. Então, na pesquisa quantitativa, né, ela é uma pesquisa onde envolve aí, né, os dados numéricos, né? E aí, né, a pesquisa quantitativa ela tem um fator interessante porque é baseado, né, num número, né? Então é algo, né, envolve aí algo, né, exato. E é uma pesquisa que você, por exemplo, vai precisar, né, de pessoas, né, que conheçam estatística, né? Mas isso para pesquisa muito mais específica, muito mais detalhada. Mas na pesquisa, né, mais simples, você pode ter números básicos, né, números, né, ali mais simples, né, e também se pode usar, né, pesquisas quantitativas, né, de outras pessoas que já fizeram sobre aquele mesmo tema para ter mais ou menos uma base, uma comparação, tá? Então a diferença de uma pesquisa qualitativa, né, reforçando aí, né, sobre as aulas anteriores. Então a qualitativa é só dados, informações, né? Então, mais um exemplo, eu vou entrevistar pessoas que já, sei lá, tiveram Covid, né? Então vou lá conversar com essas pessoas. Na quantitativa não, na quantitativa eu vou ter que buscar dados, né? Quantas pessoas já tiveram Covid-19, quantas pessoas já faleceram, qual era a idade das pessoas, quantas pessoas, né, tiveram recuperação, quantas pessoas ficaram
internada num determinado período, ou seja, eu tenho que ter esses dados na mão, porque com base, né, nos números é a solução que eu vou desenvolver ou o tema que eu vou trabalhar na minha pesquisa, tá bom? Então, é importante vocês, né, compreenderem a diferença da qualitativa para a quantitativa, tá? E aí, né, reforçando, né, sobre os dados qualitativos, né? Então, os dados qualitativos, né, como nós já falamos, eu posso, né, usar, né, como essa informação, né, por exemplo, dados do governo. Então, eu entrei no site do governo e vi lá os números, né, sobre a Covid, como eu já mencionei. Então, eu posso usar esses dados, né, dados abertos, né, que é do governo, né, porque estão lá disponíveis. Então, o governo ele tem por obrigação de manter a população informada, né? Então, a população tem acesso aos dados, né? Quando isso não acontece, né, tem outros órgãos da sociedade, né, que também eles reúnem também informações, né? Um exemplo disso é o consórcio, né, de imprensa que hoje está trabalhando e coletando, por exemplo, as informações sobre Covid dos estados e municípios através das secretarias locais. Então, é uma forma, né, que a sociedade tem, os órgãos que representam a sociedade, né, de buscar informação. E os dados quantitativos, aí você vai ter que fazer esse trabalho de campo, né, para entender ou para buscar os números, né, para a sua pesquisa, né? Então, vou dar um exemplo: eu tenho acesso ao secretário, sei lá, de saúde, ou tenho acesso a um determinado hospital. Então, esse acesso vai permitir que você consiga aí os dados para a sua pesquisa, tá? Bom, aí, né, quanto à utilização, então é muito importante, né, a utilização dos dados, né? Então você precisa ter esse entendimento, né? Que muitas vezes um dado qualitativo, né, uma informação qualitativa precisa ser muito bem verificado, precisa ser muito bem verificado. De repente uma informação, né, qualitativa, né, não oficial, muitas vezes, né, não é a realidade, né, na situação que aconteceu. Então é muito importante, né, sempre pesquisar a fonte, entender de onde veio essa informação, né, quem é a pessoa que está passando a informação, para que a sua pesquisa, né, não sofra nenhuma interferência ou o resultado não seja, né, aquilo que você esperava. Então, muito importante checar a fonte da informação. Quanto à utilização do quantitativo, né? Então, também, de novo, se você vai buscar uma informação de dados, esse número é um número que alguém me passou sobre uma determinada doença. Então, de novo, também é importante que você verifique da onde vem esse número, se esse número faz sentido, ok? Agora, quando essa pesquisa quantitativa, né, você que está desenvolvendo a pesquisa, você está indo atrás, né, desses números, né, entrevistando pessoas, enfim, também é importante que você verifique a fonte. Então, a fonte da informação, ela é muito importante. Senão a sua pesquisa pode, né, chegar no resultado, não é a realidade, né? Então, sempre checar a fonte, tá? O tipo de abordagem, né? Então, reforçando, né? Então, eu posso ter uma abordagem, né, do qualitativo, e aí ali é algo, né, onde eu vou estar numa fase, né, subjetivo, e aí eu vou estar falando com as pessoas, né, entendendo como aquilo acontece, né, buscando mais informação, literatura,
e todas as informações que eu, né, tenho em mãos para que essas informações, né, elas consigam, né, fazer com que eu desenvolva e conclua a minha pesquisa, tá? E também temos aí o tipo de abordagem quantitativa. Então, o quantitativo, né, é voltado para resultados, né? Ou seja, através dos números que você vai obter, você vai chegar num resultado, né, num número, num cálculo, né? Em cima disso, você vai desenvolver aí a sua pesquisa, ou você vai direcionar a sua pesquisa. Por exemplo, identificamos que, né, as pessoas com idade, sei lá, entre X, né, e Y são as pessoas mais acometidas, né, pela Covid. Ou cheguei numa situação onde um tipo de cepa ela atinge mais as pessoas do sexo feminino ou masculino, enfim. Então, baseado no número, né, de uma pesquisa que alguém já fez, você direciona também a sua pesquisa, tá? Então, essas informações servem para você, tá? E aí é o ponto, né, reforçando a estratégia de dados, né? Como que eu vou coletar os dados, né? Vai ser dados, né? Vai ser grupos, vai ser individual. E se eu for fazer uma entrevista, né? Tem que ter aí um checklist, já as perguntas formuladas, né? Para que isso facilite no trabalho aí do desenvolvimento da sua pesquisa. Mesma coisa são os dados, né, quantitativos. Então, de repente, eu posso ter uma informação, né? Tenho lá os gráficos, tenho lá os dados do governo, eu posso trabalhar com questionário online, questionário impresso, entrevista, e aí, né, aqui sites, por exemplo, né, sites confiáveis, site do governo, né, sobre uma determinada doença. Então tem várias formas de você buscar essa informação para sua pesquisa quantitativa. O quantitativo dá um pouquinho mais de trabalho, porque, né, vou ter que analisar os números, entender o que está acontecendo, então isso dá um pouco mais de trabalho, mas é uma pesquisa muito importante quando você tem aí os dados quantitativos. Tá? Bom, pessoal, chegamos aí à aula, né, final aí da nossa disciplina. Espero que vocês tenham gostado. Então agora, pedir para que vocês acessem aí o link da avaliação. Então, a avaliação ela está formulada com base, né, em tudo que nós vimos, desde a aula 1 até a aula final. Então faça com calma. Tá? E aí espero que vocês tenham gostado. E é como, né, coloquei nas aulas anteriores, né, a pesquisa ela é extremamente importante para o desenvolvimento do país, desenvolvimento profissional. Então você não pode ficar parado, você tem sempre que estar pesquisando sobre a sua área, né, tentando encontrar soluções. Então dessa forma o país, né, as pessoas ganham, né, porque a pesquisa pode evoluir aí a qualidade de vida aí das pessoas, né? Então hoje no Brasil nós temos o Instituto Butantan, o Fiocruz, então são institutos que desenvolvem pesquisa de vacina. Então hoje nós temos uma vacina da Covid aí brasileira. Então a pesquisa ela é extremamente importante. Então nunca parem de pesquisar. Então a pesquisa vai fazer com que você evolua, né, seu conhecimento, sua habilidade, né? Então conhecimento, habilidade, atitude é tudo, né, para que você consiga chegar aí no sucesso profissional. Então mais uma vez obrigado, né? Então acesse aí o link da avaliação e nos vemos numa próxima matéria, tá bom? Muito obrigado.